pessoal, mais um episódio do nosso podcast Pele a Pele Talks. Hoje eu tô aqui com a doutora Letícia Turola. Mais uma vez, ela já participou aqui com a gente em alguns episódios. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante. E a gente está no mês de conscientização dessa doença que é a psoríase, né? Outubro é o mês de conscientização, especificamente o dia 29 de outubro é o dia de conscientização da psoríase, né? E vamos falar sobre esse assunto que pouco se fala, mas né? que é tão importante e relevante, né? E que é tão prevalente, demais, né? Na população. Então, vamos começar falando básico, né? O que é psoríase, Lê? Bom, pessoal, a psoríase, ela é uma doença de pele inflamatória, autoimune e crônica, né? Não é contagiosa, como muitas pessoas pensam, e é muito importante a gente falar do crônico, porque é uma doença que, por ser crônica, ela não tem cura, Exato. né? Mas a gente tem tratamentos, inclusive tratamentos extremamente modernos, que veio aí para revolucionar a história natural da doença da psoríase, e que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. E aí a gente tem a genética envolvida, né? Os HLA, não sei o quê, né? Que Sim. tá envolvido. Na verdade, quando a gente fala de psoríase, a gente fala de multifatores, né? A fisiopatologia é uma fisiopatologia extremamente complexa, que tem toda essa parte autoimune, né? Mas que tem todos os gatilhos externos que a gente fala, que influenciam no surgimento. Então, muitas vezes você tem aquela predisposição genética, você pode ou não desenvolver ao longo da vida, mas durante a vida, os estresses que a gente passa, né? Às vezes algum gatilho emocional muito importante faz aí surgir essa psoríase, né? E quais são os primeiros sinais e sintomas que esse paciente vai ter? Certo. Como que ela se manifesta clinicamente? Geralmente, quando esse paciente chega pra gente, dermatologista, ele chega com uma manifestação cutânea. Mas nem sempre é a primeira manifestação da psoríase. A psoríase, ela não é uma doença exclusivamente cutânea da pele. Ela comete outros órgãos, mas na pele, as primeiras manifestações geralmente são placas vermelhas que descamam e que geralmente acometem as áreas extensoras da pele. Então, cotovelos, joelhos, mas ela pode acometer todo o corpo, desde o couro cabeludo até literalmente a unha do pé, né? E aí entre os tipos, né? Sim. Os tipos de psoríase. A gente tem múltiplas formas, a mais comum é a psoríase em placas, Sim. que a gente chama, que geralmente são essas áreas mais comuns de surgirem, mas a gente tem a psoríase de couro cabeludo, que inclusive a gente vai falar, mas confunde muito com a famosa dermatite seborreica caspa, né, quando ela é um grau mais leve. A gente tem a psoríase ungueal, que é extremamente angustiante para o paciente, não sabe o que é, acha que é fungo. Fica muito tempo tratando como micose, muito né? Muito tempo, né? Até às vezes depois surgiu uma lesão de pele e fazer essa associação quando identificada pelo médico. A gente tem a psoríase invertida, então em vez de pegar as áreas extensoras de cotovelo, joelho, pega o oposto, pega as áreas de dobra, né? E aí às vezes até confunde com a dermatite atópica, né? Que acomete mais essas regiões. E ela vai ter uma manifestação até diferente da psoríase extremamente descamativa Sim. da área extensora. Já é uma placa mais úmida, justamente por ser em área de dobra, né? Tem é bem assim, tem um estigma bem diferente. A gente tem também genital, né? De áreas especiais, que é genital, então assim, afeta muito a autoestima da pessoa, né? Muitas vezes demora para ir no médico. O que mais? Tem mais alguma? Não, a gutata, que são plaquinhas bem pequenininhas de psoríase, né? Tipo medalhinhas, né? Assim. Isso, bem pequenininhas. E a psoríase é a lesão é uma placa que nem ela falou avermelhada, é muito típica, assim, né? O quadro clássico é típico, então aquelas escamas mais grossas, prateadas, mais prateadas, a lesão mais infiltrada, não é uma coisa superficial, você vê que ela é um pouquinho mais funda, né? Isso. E infiltrada, né? Pode, né, arder, eventualmente se estiver machucado, pode coçar. Pode coçar, não é o padrão, assim, de diagnóstico que a gente fala, não é aquele paciente que fica se coçando o tempo inteiro, mas ela pode ter um certo prurido, pode doer, né, quando tá muito inflamada, quando tá, literalmente, de tanto coçar, às vezes machuca e dói mesmo essa pele, né, e de sintomas é isso. E tem no quadro clínico, né, quando a gente vai fazer o diagnóstico desse paciente, essa escama é muito importante, que a gente consegue fazer um testezinho que diz ali pra gente, a gente fala, nossa, isso é psoríase, né, com essa... Sim, exato, E você falou já de diagnóstico, né? O diagnóstico da psoríase é clínico. É clínico. Né? Então... Quando, às vezes, um quadro
atípico, às vezes a gente até chega a biopsiar para ter uma confirmação diagnóstica, mas ele é basicamente clínico, né? Os pacientes, eles chegam com a angústia, né, que ainda não tem diagnóstico, doutora, mas não tem nenhum exame que eu possa fazer para bater o martelo. Uma biópsia, né? Mas assim, muitas vezes, na maioria das vezes... A clínica é soberana, A clínica é soberana, não é necessária. Às vezes a biópsia, se você não faz de uma área adequada da lesão, ela às vezes até dificulta, né? É um fator confundidor, às vezes. Sim, exato. Tem que tomar bastante cuidado. Então, e aí a gente consegue, assim, classificar a psoríase também. Sim. Com base no... Fez o diagnóstico, vamos classificar, né, estadiar aí essa psoríase. Sim, se ela é uma psoríase leve, moderada ou grave. E aí, para isso, a gente tem vários índices, né, que a gente usa. Inclusive, avalia o grau de gravidade também através do quanto isso impacta a qualidade de vida da pessoa, né, que é o DLQI, outro índice que a gente usa. E aí, quando esses índices dão acima de um determinado valor, a gente já considera essa psoríase grave. E aí é quando tem indicação já dos tratamentos sistêmicos, que a gente chama, né, via oral, injetáveis, tudo. Sim, exato. Tem o PASE também, né? Sim. Que é outra escala que a gente usa, uma das mais usadas, na verdade, até pra gente poder justificar alguns tratamentos. Exatamente. Né, a gente convênio, só pode... pro governo, né, pro SUS. Então, que a gente avalia daí a extensão. O PASE, ele é basicamente a extensão, a vermelhidão, a infiltração, a descamação, né? E tem o BLA, que ele só avalia a extensão, né? Então, a gente usa até a palma da mão como referência, mas o PASE é mais completo, avalia essas outras características, então, uma gravidade no espectro geral, assim, né, da doença. E assim, a psoríase, como você falou, ela é crônica, né? Então não tem cura. É como se fosse assim, é mais fácil a gente, pro pessoal entender, falar assim, é como se fosse um diabetes, né? Então uma vez que você tem, né? Você sempre vai ter. Se você tratar, fizer uma dieta, né, exercício, a medicação, você fica bem. A partir do momento que você relaxar, ela tá ali, ela vai voltar. E a psoríase também é assim, né? Exatamente. Então isso é muito frustrante para os pacientes, porque são períodos de melhora, períodos de piora. De acordo com o estresse, né? E aí entram os fatores desencadeantes. Exatamente. Eu sempre brinco com os pacientes que praticamente 90% das doenças de pele estão associadas com o fator emocional, e a psoríase é uma delas, né? Então, qualquer estresse, né, às vezes do dia a dia mesmo, que você nem percebe, o subconsciente, quando vê, estoura tudo na pele do paciente. Então é bem comum, por isso é muito importante ter essa parte também inclusa no tratamento, esse acompanhamento multidisciplinar, a parte de terapia, né? Então manter o emocional bem controlado, a doença vai andar bem controlada também, é bem importante. E acho que a gestação também é considerado um fator desencadeante? Sim, a gestação, geralmente, diferente da dermatite atópica, que às vezes melhora na gestação, a psoríase, ela costuma agravar, ou às vezes ser um gatilho. A pessoa abrir a doença na gestação, né? Às vezes ela não tinha, nunca soube de nada, tem até uma história familiar, outra, e aí quando engravida, acaba desenvolvendo a gestação. Mas nesses casos, a maioria dos pacientes, quando finalizam a gestação, quando tem o parto, ela tende a melhorar. Às vezes não, né? Mas é menos comum. E aí você falou assim, a questão, às vezes tem algum familiar, isso é um ponto também importante, porque tem o fator genético, né? Sim, com certeza. Toda doença autoimune tem o componente genético. Pode ser uma mutação nova, né? Então, por isso aquela pessoa... Outras da família não tinham, mas ela é a primeira da família. Mas a psoríase tem um componente genético familiar bem importante. Então, na maioria das vezes, o paciente tem sim um parente, um tio, um pai, né, que tem psoríase. Por isso que na anamnese, né, no momento da consulta é tão importante a gente perguntar os antecedentes familiares, né? E as pessoas não lembram de falar. Não lembram. Assim, elas vêm pra consulta... E às vezes outra doença autoimune, né? Isso, outra doença autoimune. Aí eu sempre pergunto, tem histórico na família? Mãe, pai, irmãos, câncer de pele, vitiligo, psoríase, dermatites... Ai, minha mãe tinha uma dermatite desde que era criança. Às vezes era um quadro mais leve, daí não repara, né? Ou alguns já falam, não, meu pai tem psoríase, mas é muito levinho, doutora. Então, mas isso é um fator genético, Às vezes nem sabia que era psoríase, mas ia falar, ai, minha mãe tem aquela placa no cotovelo que nunca sai, doutora. Mas é só aquela placa, então não é uma doença grave, né? Às vezes passa despercebido. E eu sempre gosto de falar para o paciente que eu preciso manter esse acompanhamento de perto, por mais que seja uma psoríase leve, moderada ou grave, porque a gente sabe que ela não acomete só a pele, ela acomete outros órgãos. E o principal é a parte de doenças cardiovasculares, né? Já é muito bem estabelecido, né? A associação da psoríase
com a síndrome metabólica, com doenças cardiovasculares. Aumenta o risco cardiovascular. Então, é um paciente que a gente tem que ficar sempre de olho. Quando a gente faz o diagnóstico, é bom passar com o cardiologista, fazer um rastreio, fazer exames laboratoriais. Se estiver acima do peso, a gente orienta. Dislipidemia, atividade física, exatamente. Tem que estar tudo, é um conjunto, né? Quanto mais você olhar esse paciente como um todo, a parte multidisciplinar, ele vai estar muito mais bem controlado. E pensando nisso que você falou, né, que é uma doença sistêmica, a gente já teve um episódio de reumatologia, né, e a gente falou sobre isso. Justamente por ser sistêmica, muitas vezes ela tem um componente só articular. Total. Às vezes ela não tem um componente de pele. Né? Isso é um desafio até para os médicos reumatologistas, porque eles pegam esse paciente que só tem queixa de doença articular e para eles fecharem um diagnóstico de artrite psoriásica, que é o quadro da artrite associada à psoríase, é muito difícil. É muito difícil, é um diagnóstico que você vai meio que de desafio, exclusão, né? De exclusão. Claro, a artrite psoriásica, ela tem aquele padrão que é bem típico, né? Isso, das extremidades, pequenas articulações que a gente chama. Isso. Mas pode acometer grandes também. Então, realmente é uma doença sistêmica. É um paciente que ele é inflamado, digamos assim, exatamente, né? Total. E os diagnósticos diferenciais. Então, assim, na dermato tem muita doença que é placas avermelhadas que descamam. E aí eu gosto assim, isso que eu falava, paciente, os amigos, né, familiares, tô com isso, o que será que pode ser? Tipo, pode ser muita coisa. Muita coisa. Então, claro, a gente leva em consideração muito, né, a história, né, a evolução, quando surgiu, há quanto tempo. Se coça muito, aquela coceira que é insuportável, a gente já não pensa tanto. A gente não pensa já tanto em psoríase. Dependendo da localização, a gente já não pensa tanto em psoríase. O tipo de descamação, o tipo da borda, né? Isso. Se melhora ou não, dependendo dos tratamentos que é feito, né? Isso. A cronicidade, tudo isso E também, assim, às vezes a gente recebe uma foto de uma lesão única na perna do paciente, mas você não olhou o paciente como todo. Às vezes ele tem outras lesões na área genital, por exemplo. A unha, né? Inclusive... A unha é um negócio que, assim, quase ninguém examina. Quase ninguém. Né? E às vezes você vê a lesão típica ali, pit ungueal. E ela é muito importante, porque tem duas coisas principais, assim, que a unha faz toda a diferença na psoríase. Gravidade da doença, já tem muitos estudos comprovando que quando o paciente tem psoríase ungueal associada à psoríase em placas, que é a mais comum, é muito mais chance dele ter uma doença grave de psoríase, não só de psoríase como risco cardiovascular, e também a associação com doença articular, né? Já é muito bem estabelecido que se você tem uma lesão na ungueal, unha, né? tem mais chance de desenvolver ou vice-versa, né? Sim. Então é muito importante a avaliação das unhas. Exato. E aí é o que a gente falou, né? Algum dos sinais que as unhas, né, que a gente pode ver nas unhas, seriam os pitins ungueais, então é como se fossem depressões pontiformes nas unhas, né? Parecem uns buraquinhos. Uns buraquinhos nas unhas. Que também é presente em outras doenças, né, como a alopecia areata, só que o padrão é diferente e por isso a importância do médico avaliar, o médico dermatologista sabe ver se são pontinhos retinhos que seguem uma ordem, se são, né, bagunçados, isso tudo muda pra gente. A distrofia ungueal no geral, que às vezes chega aquela unha que cresce toda doida, né? Toda torta. Cor diferente. Espessa, amarelada. Parece mesmo uma micose muitas vezes, né? Às vezes chega com descolamento absurdo. E tem aquelas lesões que a gente fala que são mais específicas. São menos comuns de aparecer na unha, mas são mais específicas de psoríase, né? A mancha salmão, que fica uma mancha meio alaranjada, né? Exato. Então é importante ficar em alerta, porque às vezes a gente recebe pacientes que vem com a queixa só de unha. Só de unha também. Né? E aí, eu tenho a mão, né? E pode ser tanto na mão quanto no pé, tá, gente? Então, faz parte do exame físico como dermatologistas a gente examinar o paciente todo. Né? Que deveria pode ser também acometer todas de uma vez, isso. Né? Assim como só uma ou outra, ser um quadro mais leve. Exatamente. E aí, dentre os diagnósticos diferenciais que a gente pensa, né? De psoríase, que a gente estava falando, que é um tipo de lesão que na dermato tem muitas doenças, né? Então, muitas vezes é confundido com dermatites, né? Quando é um quadro mais leve. Dermatite de contato, dermatite atópica, né? A própria dermatite seborreica no couro cabeludo. Seborreica, a gente tem até uma entidade que a gente chama de seboríase, né? Inclusive, além do couro cabeludo, também pode acometer a face, a psoríase, também é uma área especial e que merece um tratamento sistêmico. E também entra aí como diagnóstico diferencial a dermatite seborreica, que também acomete pode acometer a face, a né? face também.
A gente tem que mais, que pode ser diagnóstico diferencial micose, Sim. né? Mas Quando é assim, um pouco mais infiltrada, né? Descamativa. e tal. Pode. E dentre tantas outras, né? Assim, É um mundo, né? Então. Como tudo na dermatologia. E quem é acometido por esse tipo de doença, né, tem um estigma social, né? Total. Assim, que é muito importante para esse paciente, de autoestima, né? Muito. Tudo que afeta a pele afeta a autoestima, né? Só que muitas vezes você consegue acabar escondendo através da roupa e tal. Mas a psoríase, ela tem um estigma muito forte porque muitas pessoas que não conhecem a doença pensam que aquilo é infecto contagioso, né? E muitos pacientes, eu lembro na residência, chegava, doutora, eu não sei mais o que fazer, as pessoas no ônibus se afastam de mim. Olha. E é muito triste, porque isso gera um estado, né, depressivo na pessoa. Exato. Uma dificuldade, assim, até de se relacionar no dia a dia, no trabalho, nas relações amorosas mesmo. As pessoas têm muita dificuldade porque ficam envergonhadas. Não conseguem mais justificar, não conseguem explicar, ou às vezes nem sabe se é contagiosa ou não, né? Não são bem orientadas pelo seu médico e isso gera toda uma repercussão na saúde mental dessa pessoa. Com certeza. E assim, só o fato de você falar que é uma doença crônica, que não tem cura, eu acho que isso também já pesa demais, né? Nossa, eu vou ter que viver assim pro resto da vida. Total. Não, gente, a gente tem muitos tratamentos, assim, hoje, assim, muito bons, né? Com poucos efeitos colaterais. Maravilhosos. Que o plano de saúde é obrigado a dar. Que a gente tem alguns tipos no SUS também, né? Nas medicações de alto custo. Que então a gente consegue dar um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Eu costumo brincar que a psoríase dentro da dermatologia foi a doença premiada, né? Com principalmente a parte dos imunobiológicos, porque é uma das poucas doenças que não tem cura, mas que a gente muitas vezes hoje em dia consegue deixar o paciente sem lesão nenhuma, nada, né? E aí por isso a importância do diagnóstico correto e do tratamento correto desse paciente, né? Sim. Você estava falando, eu estava lembrando de uma paciente minha que faz uso de imunobiológico e tá controladinha, ela estava controlada, e só que ela foi fazer uma cirurgia de trocar a prótese da mama. É um estresse, né, no organismo. E tem um outro fenômeno, né, que a psoríase faz, que é o Kebner, né? Que é o que a gente, na dermatologia, assim, quando você tem algum trauma e uma pele que tá sadia, tá sã, mas você tem, por exemplo, psoríase, ela vitiligo, né? Algumas doenças que fazem isso. Que fazem isso. Onde você traumatiza, ele vai abrir uma lesão daquela doença. Então, assim, bati aqui, sei lá. Aí, se eu tenho psoríase, pode abrir uma plaquinha de psoríase aqui. E ela abriu onde? Na cicatriz. Nossa, coitada. E ela tava super estável, daí teve que trocar a medicação, porque daí abriu na cicatriz onde foi o trauma. Pra ver o nível de complexidade, né, da doença. Exato. E vamos falar então, aproveitando que a gente tá falando disso, né, falando da troca de medicamento, quais são as opções de tratamento que a gente tem hoje, né? Então, primeiro a gente começa com a classificação desse paciente. É uma psoríase leve, é uma psoríase moderada, é uma psoríase grave que já precisa de uma medicação oral e a partir disso a gente tem uma gama enorme, né, desde os tratamentos tópicos, então as pomadas, os cremes, né, de corticoide, os imunomoduladores. A gente tem as medicações sistêmicas imunossupressoras, né? O metotrexato, a citretina, até a própria ciclosporina. E hoje em dia a gente tem os imunobiológicos, né? Que vieram aí para revolucionar e literalmente trazer de volta esse paciente para uma qualidade de vida, para a saúde mental, para socialização, né? Porque realmente transformou a vida desses pacientes que tinham psoríase grave e que não conseguiam controlar com nenhuma outra medicação, né? E fora o lado bom deles, que não tem os efeitos colaterais dos imunossupressores, né? Não tem aquele controle rigoroso de exames laboratoriais e que realmente vieram aí para transformar, né? Assim... ainda se utiliza muito corticoide, sim, né? Principalmente tópico, sim, né? E também, às vezes, via oral, dependendo da extensão, sim. Tudo isso a gente só tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado porque tem o efeito rebote que a gente fala, né? Às vezes é o paciente que às vezes acaba internando por uma crise ou não tá num ambiente, tá com um médico generalista e acaba entrando, né, com esse corticoide aí, porque é o que tem de recurso disponível no momento para tirar da crise, né? Mas tem que tomar cuidado porque melhora, né?
Mas se você não tira da forma adequada, Gradual, né? Gradual. Desmamando. que a gente tem que fazer com corticoide, independente do para que a gente está utilizando, né? Acaba piorando o quadro de psoríase. Inclusive, pode ter uma complicação, que é a psoríase pustulosa, né? Que Eu ia é falar outro isso. tipo de psoríase, que por cima das placas de psoríase surgem pústulas, Várias né? bolinhas de bolhas pus. de pus, exatamente. E aí já é É um outro quadro grave. tratamento. Às vezes precisa até de internação, né? Exato. E também pode evoluir com psoríase com eritrodermia, né? Que é quando a gente tem Que é um o acometimento rebote aí, mais grave. rebote mais grave, né? De acometimento é de mais de 80% a 90% Isso. da extensão corporal. Também é um caso grave. A gente trata até esse paciente como um queimado, né? Exatamente. Como se fosse um grande queimado, tem que Que internar. acomete mais de 90% tudo isso. do corpo. E aí pensando assim, né, no metotrexato, né, que é uma das opções, acho que mais antigas de Isso. tratamento, né? Quando a gente fala de tratamento sistêmico, inclusive, quando vai entrar com a medicação pelo SUS, a gente tem que seguir os passos, né? E o metotrexato é uma das primeiras medicações via oral que a gente usa. Tem que seguir os degraus, né? Então eles sempre pedem para você ter tentado um tratamento tópico, ter tentado um sistêmico, tipo metotrexato, e se mesmo assim não teve resposta ou perdeu resposta no meio do caminho, aí a gente está autorizado a solicitar o imunobiológico, Isso, né? Perfeito. E o metotrexato, ele tem alguns efeitos colaterais, né? Assim, ele pode atuar como a questão de anemia, Sim. né? Ele é um imunossupressor, né? Então tem toda a questão dos imunossupressores. E tem a questão da anemia, né? Porque é por isso que quando a gente prescreve, a gente sempre tem que fazer a prescrição do ácido fólico junto, porque tem a questão, né, que tem que ficar acompanhando esse paciente com exames laboratoriais. Todo mês. Pode dar anemia mesmo. Um pouco de enjoo, alguns pacientes têm também, né? Isso. De intolerância gastrointestinal. Intolerância gástrica é bem importante também, gastrointestinal. E aí pensando no imunobiológico, né? O imunobiológico, então o que ele vai fazer? Ele vai atuar como um antagonista, né? De alguma citocina inflamatória que está envolvida na fisiopatologia. Sim. Então, a cascata de fisiopatologia da psoríase é gigantesca, envolve inúmeras interleucinas, que nada mais são do que moléculas mediadores inflamatórios que levam ao surgimento da lesão, né? Então, esses imunobiológicos a gente chama de grandes moléculas, que vão, são medicamentos injetáveis, né? Que vão bloquear esses mediadores inflamatórios, que são as interleucinas, impedindo toda a cascata de inflamação que vai resultar na lesão de pele, na doença cardiovascular, na doença articular, né? Então, além de tudo, eles ainda tratam a doença como um todo. E isso é maravilhoso. De uma forma sistêmica, né? E a gente tem vários tipos, né? Hoje em dia, de imunobiológico, que bloqueiam interleucinas diferentes. TNF, né? E o que é mais legal, a gente chegou num nível, né, de evolução tão grande que a gente tem imunobiológico específico já para cada tipo de paciente. Então, se o paciente tem uma doença em placas, mais uma doença articular, a gente pensa se ele tem uma doença gastrointestinal, que também está muitas vezes associada com a psoríase, a gente elimina algum que não pode usar porque tem contraindicação. Exato. Se é uma área especial de couro cabeludo, de articulação, já são outros tipos, né? Cada vez mais estudo, né? São medicamentos caros, né? Que se você for fazer Muito. no particular, sai o quê por mês? Varia muito, acho que de 3 até 10 mil reais pode ter injeção. E às vezes, alguns tratamentos são quinzenais, outros são mensais, outros, né? Então, trimestrais já tem, trimestral. É maravilhoso a posologia, né? Que você aplica super pouco por ano, se você pensar na quantidade de agulha, então é muito fácil. E assim, uma coisa que é importante falar é que muitas vezes você fica anos com uma medicação e do nada você perde resposta, né? E aí você tem que tentar outra... É triste. E aí você tem que tentar outra medicação, né? Então, a gente também vai meio que subindo degraus também, né? Eu sempre falo que cada paciente é um paciente. Tem paciente que você entra com a primeira medicação e ele já responde super bem e fica anos assim, e às vezes fica pra sempre, né? Às vezes o paciente até quer suspender e você fala, não, pelo amor de Deus, não suspende, porque vai voltar. Mas ele acha que tá curado, né? Porque ele fica tão bem, sem nenhuma lesão por tanto tempo, que ele pede pra tentar suspender, né? Já tem aqueles que morrem de medo. E, em compensação, já tem pacientes que ficam anos com uma medicação e, como a Paty falou, precisa trocar em algum momento porque perdeu a resposta. E tem paciente que já no primeiro momento não responde tão bem. Porque, às vezes, a gente não tem como saber qual anti-interleucina é melhor para cada psoríase. Caso, né?
Um dia, quem sabe, a gente chega nesse lá. nível. Mas hoje a gente não sabe. Então, às vezes você entra com uma, mas para aquele paciente específico não era principal o mediador inflamatório, né? E aí você precisa acabar trocando. Tem paciente que a gente já trocou mais de 3 vezes lá na época da residência e tem ainda uma resistência. Às vezes é outra via, né, que a gente ainda não conseguiu estudar. Não limpa tudo, né? Não limpa fica tudo. assim a questão sem lesão nenhuma no corpo, né? Inclusive a gente esqueceu daquele tipo que é a palma plantar, Verdade, né? muito importante, inclusive. Porque quando a gente fala da parte de debilitação, né, uma das que mais torna esse paciente um paciente que não consegue trabalhar, porque a gente precisa do pé para andar, precisa da mão para fazer tudo. Então, muitas vezes... Forma fissura, né? Arde. Tem, às vezes, a psoríase em placa, que acomete a palma e a mão. Então, é aquela lesão vermelha, descamativa. E tem a psoríase palmo plantar pustulosa também. Também. Né? Que é outro tipo também, mais debilitante ainda, extremamente difícil de tratar. Não tem imunobiológico específico ainda para esse tipo. Muitas vezes tem que partir para a citretina, né? E aí tem todos os efeitos colaterais da citretina, de ressecamento do corpo inteiro, queda de cabelo. É muito difícil. Teratogênico, né? Então, mulher em idade fértil, a gente não pode evitando. E confunde muito, né? Muito. Inclusive, assim, no consultório não vem casos tão graves, né? Assim, é um ou outro grave. Chega muitos casos, assim, que fica aquela dúvida. Então, assim, eu peguei uma paciente que ela tinha uma lesão na palma da mão. Ela falou que sempre que ela ficava nervosa, vinha, nananã. E que, né, aí você falava vermelho, coçava muito, daí eu já pensava na psoríase. Mas aí a lesão era muito típica. Eu falei assim, vamos biopsiar, né? E veio psoríase, era psoríase e palmo plantar. E normal, né? Sem ser pustulosa. Não, normal. Porque muitas vezes é difícil até diferenciar essas duas, porque a pustulosa chega já com as pústulas todas, as bolhas estouradas, né? Só com ressecamento, fissura, e você não sabe se é uma ou outra, não tem nenhuma outra área do corpo, né? Sim. Você não sabe se é fungo, porque às vezes que aquela descama só na borda, Exato. né? Fazendo circinado e confunde também. O paciente vem tratando como fungo muitas vezes. Ou até uma dermatite de contato, né? Então, a nossa dúvida era se era dermatite de contato ou psoríase. Muito comum por sapato, né? Anel, tudo, enfim. É um diagnóstico bem desafiador. Desafiador. E, assim, para finalizar, falar mais, assim, da questão de apoio psicológico, né, desses pacientes. É extremamente importante. De olhar, né, para esses pacientes, além, né, da questão da pele, né. E, assim, cada paciente é um paciente nesse sentido de estado psicológico. Por isso a gente usa esse índice, que é o da LQI, para avaliar a gravidade, o quanto essa doença impacta na vida desse paciente. Porque, às vezes, é um paciente que tem muita lesão, mas ele não liga tanto para aquilo. Leva né? bem, consegue lidar bem, esconde um pouquinho ali, passa uma pomadinha, melhora. Tem paciente que, às vezes, tem uma lesão. Mas é uma lesão que fica numa área exposta, fica no rosto, ou é no couro cabeludo. E aí fica, região genital, íntima. Isso afeta demais. Então, esse índice é muito importante porque, às vezes, o PASE dá baixinho, porque a extensão é pequena, a gravidade da lesão em si é pequena, mas o da LQI dá altíssimo. Isso, às vezes, a lesão é pequena e tem indicação de você entrar com tratamento sistêmico para voltar essa pessoa a ter uma qualidade de vida. E tem a psoríase, pode acometer também crianças, tá, gente? Neném. Então, assim, a gente acha que é só de adulto, né? E eu lembro muito na residência, a gente tinha um caso de uma menininha de 9 anos. Ela tinha, assim, muitas placas de psoríase em tudo que é lugar. Era couro cabeludo, era região genital, e as unhas. E ela sofria bullying na escola, né? Então, porque a criança, além de tudo, não sabe nem disfarçar, não sabe, né? O que é isso que você tem no seu, que você tem no seu rosto, o que você tem no seu cabelo, credo, eca, não sei o quê. Exato. Então, assim, muito complicado, assim, psicologicamente, ela ia no psicólogo, acompanhava com o psiquiatra, tudo isso, mas mesmo assim, você vê uma criança muito triste, sabe? E é um paciente que merece muita atenção, porque é diferente, por exemplo, de outras doenças como a dermatite atópica, que a tendência é melhorar, né, ao longo da idade, da adolescência. A psoríase não. A psoríase na infância já é até um fator de gravidade, né? Isso. Então, é um paciente que tem que ser acompanhado bem de pertinho. É isso então, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no YouTube. Lê, muito obrigada pela sua presença também. Sempre maravilhoso estar aqui. Sempre enriquecedor, falando de estética, de doenças, de cirurgias. Se você ainda não segue a doutora Letícia Turola, siga. @Letícia Turola. Se você ainda não me segue, também me siga, doutora Patrícia _Jacob.
E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para não ficar de fora. Cada vez assuntos mais legais aqui para vocês.